Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Fundação Brasileira de Xadrez. Hoje nós vamos explorar o Lichess e as suas ferramentas para aprender e estudar. Nós vamos dividir a aula em 4 capítulos, ou 4 partes, na qual a primeira nós vamos apresentar o Lichess e as suas ferramentas propriamente ditas. Na parte 2, vamos ver como criar uma conta no Lichess para aqueles alunos que ainda não possuem uma conta, vão aprender um passo a passo, como ter acesso, como registrar. Na parte 3, vamos acessar os estudos propostos pelos professores da Fundação Brasileira de Xadrez. E na parte 4, veremos uma explicação do método lance-candidato, para que os alunos possam entender melhor o método e utilizá-lo durante o momento que vão fazer os exercícios. Então vamos lá. Na parte 1, nós vamos ver o que é o Lichess e explorar suas ferramentas. Para acessar o Lichess, a gente entra no navegador de internet, pode ser tanto no celular, quanto no tablet ou no computador, e digita lá lichess.org. Eu vou deixar aqui na área de trabalho o endereço. Quem quiser depois, dá uma parada no vídeo e digita o endereço que eu vou colocar aqui para vocês. Depois que a gente entrar na plataforma, a gente faz o login nessa plataforma. Neste momento, se vocês visualizarem a minha área de trabalho aqui, eu já estou logado, né? Para a gente jogar algumas partidas, não é preciso estar logado. A gente pode entrar como anônimo. Mas eu oriento que façam o seu login, porque, como anônimo, as pessoas não gostam de jogar com outras pessoas. Essa é uma plataforma gratuita, ela tem todas as ferramentas que a gente precisa hoje para jogar com outras pessoas do mundo inteiro e também para estudar. Para a gente poder evoluir no jogo de xadrez, a gente precisa estudar. Então, na plataforma, a gente consegue, nessa plataforma do Lichess, a gente consegue as ferramentas necessárias para isso. E ter uma conta, significa que você vai ter acesso a todas as funcionalidades que a plataforma disponibiliza às pessoas. Sem a conta entrando como anônimo, você não vai ter acesso às ferramentas que eu vou indicar para vocês aqui agora, para que vocês possam utilizar no treinamento, nas quais eu vou orientar. Então, quais são as principais ferramentas que nós temos aqui no Lichess? Observando a parte superior da tela, a gente vai ver aqui que tem jogar, quebra-cabeça, aprender, assistir, comunidade, ferramentas. Em cada aba dessa que eu toco, vocês vão ver que abre um menu, né? Encostei em jogar, abriu um menu aqui, criar uma partida, torneios arenas, torneios suíços, exibição simultânea. Nessa parte de jogar, então, está onde eu quero praticar o xadrez, eu quero jogar. E esse jogar aqui, na verdade, eu vou jogar contra outras pessoas. Neste momento, se a gente olhar a parte inferior do site, neste momento existem quase 100 mil pessoas conectadas, são 98 mil e tantas pessoas conectadas, acontecendo simultaneamente 42 mil partidas de xadrez, aproximadamente aqui. Essas partidas são contra jogadores humanos, não são contra a máquina. Então, aqui, nessa plataforma, eu posso jogar uma partida. Se eu vim aqui estudar, aí eu coloco aqui TV Lichess, eu vou ver aqui no TV Lichess a partida entre 2 jogadores com os maiores rates nesse momento, que estão jogando aqui. Esses 2 jogadores, um tem um rate de 2.789, outro de 2.906. O rate é uma pontuação referência, por isso que a gente também tem que ter o nosso nick, né, o nosso usuário, porque quando a gente joga, o nosso rate acontece uma variação. Se a gente ganha rate, se a gente perde, o nosso rate diminui. E esse rate vai determinar a força de jogo do jogador. Com ele, o professor também pode analisar a evolução do próprio aluno. Vamos supor, se eu tenho um aluno que está na faixa de rate antes de 1.000 pontos, eu sei o que aquele aluno deve estudar para que ele possa sair daquela faixa de rate e alcançar uma faixa de rate maior.
Então, é importante a gente observar isso. O Lichess, ele dá essa referência para a gente se a gente tem uma conta conectada. Então, a cada nível de rate, para o jogador passar para um rate diferente, ele vai ter que estudar para conseguir evoluir. Evoluindo pouco a pouco, ele alcança o rate que ele quer. Então, basicamente, é isso, a questão da conexão. Sobre as ferramentas, então, nós temos o jogar, ali, onde a gente vai praticar. Quebra-cabeça são exercícios também, que servem muito para o treinamento da gente também, mas não é a principal forma de treinar no Lichess. A principal forma é aqui em aprender, onde eu tenho aqui já alguns exercícios prontos no básico de xadrez, tenho alguns na práticas, e principalmente em estudar, onde a gente vai mostrar mais detalhadamente, porque é aqui onde estão os exercícios que a gente está propondo para os alunos que estão fazendo xadrez nas salas do xadrez da educação integral e do clube de xadrez de uma forma geral. As pessoas de outras cidades também estão usando essa parte aqui. Vou assistir, eu já mostrei para vocês que aqui tem algumas transmissões, seja se o aluno quer fazer uma transmissão de uma partida, é nessa parte que ele vai configurar isso, né? Tem vídeos já prontos aqui também, se a gente quiser assistir. Então está nessa parte aqui. Essa parte comunidade também é muito importante, porque na parte de comunidade é onde eu encontro os jogadores que eu conheço, eu posso pesquisar um amigo aqui para jogar contra ele. É nessa parte da comunidade que está também a nossa equipe, que é a equipe do clube, vou clicar nela, vocês vão ver, que é a equipe do Clube Brasileiro de Xadrez Escolar. Essa equipe do Clube Brasileiro de Xadrez Escolar hoje tem 1.170 alunos cadastrados, são todos os alunos que estão fazendo as atividades do Clube de Xadrez. É outra que daqui a pouco também eu vou falar mais detalhado sobre ela, que eu gostaria que vocês aprendessem mais sobre ela. E por último, aqui na barra, sobre as ferramentas, tem as próprias ferramentas, né, de análise, que eu uso depois que eu jogo alguma partida, ou então eu quero analisar uma partida que eu peguei na internet, é nessa parte aqui que eu vou fazer o uso da análise. Essa análise é feita por uma máquina que auxilia o jogador encontrar os melhores planos das posições. Antigamente a gente não tinha isso, a gente tinha que fazer essas análises com o professor. Então, o professor humano, eu tinha que estar naquele momento ali de aula para levar o determinado assunto que eu queria analisar com ele, e lá a gente, os dois, discutirem. O computador veio facilitar isso. É por isso que hoje a gente tem as crianças desenvolvendo o xadrez muito rápido, porque a gente tem o melhor professor do mundo, que é a máquina hoje, que é o computador, na palma da mão da gente. A gente pode fazer análise utilizando essas ferramentas do Lichess no próprio celular. Então, na própria palma da mão, eu consigo analisar tudo que eu quero, não preciso esperar o dia da aula para levar a pergunta ao professor. Eu posso fazer isso aqui de imediato, no momento que eu estou estudando. Então, eu vou estudando e vou tirando as minhas dúvidas. Eu uso a máquina de análise para me ajudar nisso. Aqui, as aberturas é como se fosse um livro de aberturas, né? Só que esse livro de aberturas, ele tem milhões e milhões de aberturas diferentes. Aqui eu tenho um livro bem amplo. Se eu fosse fazer isso, utilizar isso em papel, eu teria uma biblioteca inteira, toda aqui dentro, só nessa área. Então, vamos supor uma biblioteca bem grande, né, tá, gente? Não vai caber só numa sala ou de uma casa da gente. Seria uma biblioteca, assim, de uma universidade, bem ampla. Então, só sobre o tema de aberturas, a gente tem aqui editor de tabuleiro, para montar uma posição que eu quero estudar. Então, eu tenho o editor, que é possível fazer isso. Importar a partida, lembra que eu falei que a gente pode pegar uma partida da internet para analisar? Então é nessa área aqui, em ferramentas, que eu tenho a importação dessa partida. E a busca avançada para a gente fazer buscas dentro do site, coisas que a gente quer. A questão da doação também, ela aparece aqui em cima, porque esse site ele é gratuito, todo ele é gratuito, mas ele, para ter um provedor que dê acesso às pessoas entrarem pelo mundo afora, isso tudo custa dinheiro. Imagina o tamanho do provedor que é necessário para suportar essa quantidade de gente neste momento jogando xadrez nesse clube. Essa quantidade de partidas que está acontecendo aqui, essas 42 mil partidas, existem 98 mil pessoas conectadas. Imagina o tamanho desse provedor que é necessário para manter essa plataforma no ar. É muito grande. Então o site, ele se vale das doações para conseguir se manter funcionando.
não é necessário fazer as doações para a gente ter o login. Não precisa. Na verdade, as pessoas que já vão doar são as pessoas mais velhas, mais adultas já, que já trabalham. Elas gostam de fazer a doação porque elas utilizam a ferramenta de forma gratuita, na hora que ela quer, em qualquer lugar que ela esteja. Então, ela quer ajudar para manter essa plataforma funcional. Então, é nessa área aqui que as pessoas ajudam e doam para que chegue as pessoas que coordenam e fazem o pagamento das despesas dessa plataforma. Mas vamos entrar agora na parte principal da aula, que a gente fez essa primeira exploração aqui, parte 1. Aí eu sugiro aos alunos, né, que à medida que vão aprendendo sobre os capítulos, a gente vai explorando um pouco. Se já sabe sobre, pode pular o capítulo e ir para o capítulo posterior. Então, a gente está no capítulo 1, que fala sobre o chess e explorando suas ferramentas. Vamos olhar um pouquinho agora sobre a questão do clube, que eu falei que é uma área que a gente gostaria de explorar, tá? O clube, para a gente ter o acesso a ele, a gente tem que vir em comunidade, equipes. O aluno, quando entrar em equipes, ele vai ter na sua área de trabalho aqui apenas uma equipe, que é a equipe do Clube Brasileiro de Xadrez Escolar. Ela vai aparecer na área de trabalho do aluno. E quando ele já está conectado, quando ele já tem já está nela, ela aparece. Se ela não estiver na área de trabalho dele, ele vai ter que pesquisar e entrar nela. Eu vou ensinar como vai fazer isso depois para aqueles alunos que não têm acesso. Eu acredito que nesse momento, a grande maioria dos alunos já têm um acesso a essa área, pois nesse momento já são 1.170 membros aqui no clube. E esse vídeo deve estar alcançando essas pessoas primeiro. Quando a gente entrar no clube, o que é o clube de xadrez? Clube Brasileiro de Xadrez Escolar. Na verdade, é uma equipe que a gente criou para colocar os alunos que fazem as aulas propostas pela Fundação Brasileira de Xadrez, seja na educação integral de Ipatinga, ou seja nas diversas outras cidades e municípios, os quais são convidados e são integrados à sala e acompanham na sala os estudos e as informações que são dadas por ela. Ou seja, a plataforma em si, o Lichess, ele é uma plataforma mundial. E o Clube Brasileiro de Xadrez é uma parte restrita, uma parte pequena dessa plataforma, onde estão informação apenas das pessoas que a gente coloca como membro. Então, para ser membro do Clube de Xadrez, é preciso que a pessoa tenha um login, seja logado. Ela precisa fazer um pedido de entrada quando entra pela primeira vez. Tem que aguardar a nossa avaliação, que é uma aprovação. Quando ela é aprovada, ela consegue entrar nessa área que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Então, o que nós temos aqui dentro da equipe? Nós podemos participar de batalhas entre equipes. Por exemplo, o Clube Brasileiro de Xadrez Escolar pode jogar contra uma equipe do Paraguai, por exemplo, da Argentina, dos Estados Unidos, um torneio que a gente chama de batalha de equipes. Então, esses 170 membros aqui da equipe vão poder jogar contra membros de outras equipes em um torneio chamado Batalha de Equipes. Os torneios da equipe é só os próprios membros da equipe que participam, a gente puxa. Aqui tem alguns exemplos, né, que foram feitos. No último sábado foi feito um, teve o torneio Sextou, teve o torneio da equipe Jaime 5A, Bem-vindo a quarto e quinto ano, e assim por diante. Esses torneios acontecem só entre jogadores que estão cadastrados aqui, só vão participar esses 1.170 membros. Esse torneio de equipes é feito no sistema Arena. O sistema Arena, na verdade, é um sistema com o qual a pessoa termina de jogar a partida, ela já é emparcerada novamente, porque o grande objetivo é que o jogador que está participando do torneio jogue o maior número de partidas num determinado tempo. Por exemplo, se eu configuro o torneio em 1 hora, quem conseguir jogar mais partidas e vencer mais partidas em 1 hora, no final do torneio vai ser o campeão. O torneio suíço também pode ser feito, é feito só aqui dentro também, com os jogadores que estão cadastrados aqui. A diferença do torneio suíço para o torneio de equipes, que é a Arena, é que no suíço a gente tem
um determinado número de rodadas. Então, todos os jogadores vão jogar o mesmo número de partidas. Para que a gente comece uma segunda partida depois de ter terminado a primeira, é necessário esperar todo mundo que está participando do torneio terminar suas partidas, para que o sistema faça o emparelhamento da segunda rodada e inicie todo mundo ao mesmo tempo na segunda rodada. E assim por diante. Vamos supor, normalmente um torneio suíço, a gente faz ele em 5 ou 6 rodadas. Então, essas 5 ou 6 rodadas, todo mundo vai jogar começando no mesmo tempo. Se terminou antes, vai ter que esperar para começar a rodada posterior. O sistema suíço, é o torneio que normalmente acontece no xadrez presencial. Ele é mais visto no presencial. No presencial, você não vê o modelo arena. Daria um trabalho muito grande fazer esse emparceramento arena ali, num torneio presencial, porque teria que ser feito à mão aquilo ali. Praticamente impossível quando se você tiver um número grande de jogadores. No online isso é possível, né? Vamos supor, 1.170 pessoas jogando ao mesmo tempo aqui, você fazendo isso manualmente. Então isso é mais possível no online. Então os suíços são os torneios que são feitos mais no presencial. Nós temos algumas mensagens também que a gente deixa para os membros. Essa área inicial onde a gente entra, logo no início ficam as informações do que está acontecendo no xadrez aqui na cidade. Então é aqui dentro do clube também, dessa equipe, na nossa comunidade, equipes do Clube Brasileiro de Xadrez Escolar, a gente também tem logo nessa chegada aqui as informações que são dadas. Por exemplo, o evento que vai acontecer no próximo sábado, no dia 19, ele já está postado aqui. Então os alunos que têm acesso podem entrar. Aqui tem um link para o regulamento, ele entra, lê o regulamento inteiro, se ele quiser saber que horas vai começar, como que vai ser feito. Por ser um circuito, ele sabe que vão ser mais de uma etapa desse evento, na verdade vão ser 3. A primeira que vai acontecer no dia 19. Aí tudo está informado no link do regulamento. Se a pessoa for participar, como esse evento é presencial, é necessário fazer uma inscrição antecipada, para que a gente possa, no dia do evento, ter tudo preparado, a quantidade de mesas, quantidade de jogos de peças, os relógios, tudo preparadinho. Então, a gente precisa que o aluno faça uma inscrição antecipada. Então, esse formulário para inscrição ele é disponibilizado também aqui. É o mesmo formulário que está postado também lá no WhatsApp, na sala do Clube de Xadrez, dentro do WhatsApp. Mas nem todos os alunos, esses 1.170, ainda estão lá. Então, aqui na sala também, ele tem acesso a essa informação que já está postado para outros alunos nos outros lugares. Aqui fala um pouco sobre a Fundação Brasileira de Xadrez, o que ela é, quando ela foi fundada aqui em Patinga, né? Quais os principais projetos que ela desenvolve. Então, aqui nós temos essas informações. Esse é o clube. O clube, então, é onde a gente tem informações e onde a gente participa de eventos fechados. Os eventos do clube em si. Isso tudo é marcado com antecedência e os alunos são informados da frequência que acontece isso. Beleza? A gente tanto informa durante a aula na educação integral, quanto também nos grupos de xadrez, porque existem outras pessoas que acabam também participando, né, outros alunos também, que são destaque aí, que estão treinando sobre a orientação da Fundação Brasileira de Xadrez. Então, a gente também disponibiliza a informação aqui. Agora a gente pode passar para o passo 2, né? Lembra que eu falei que para a gente ter acesso a essa plataforma, que é o Clube Brasileiro de Xadrez Escolar, e também para as atividades do professor aqui em Aprender a Estudar, é necessário que a gente tenha uma conta. Vamos ensinar como fazer isso nesse passo 2 agora. Bom, pessoal, então, para a gente criar uma conta no Lichess, a primeira coisa que a gente faz é a gente acessar o site. A gente digita lá www.lichess.org. Quando é a primeira vez que a gente entra, ela chega nesta área de trabalho que a gente vai ver aqui. Olha aqui em cima está a palavra entrar. Significa que eu não coloquei meu usuário e a minha senha ainda. Então, eu não fiz o meu login aqui. Se eu já tiver um login, basta digitar esse login. No caso aqui, nós vamos entrar com a FBX Cursos, que é o usuário do professor, onde os alunos já têm uma referência. Então, esse é o professor de xadrez
dos alunos do Clube Brasileiro de Xadrez Escolar, entrar com a senha e clicar em entrar. Se eu ainda não tenho o meu login, eu vou ter que criar esse login. Eu lembro aos alunos, aqueles 1.170 lá, todos aqueles alunos já têm esse login. A gente criou um login simples para que os alunos pudessem lembrar, para facilitar, né? Eu lembro que a gente criou esse login usando partes do nome do aluno. Em cima do nome do usuário, a gente tinha normalmente o primeiro nome dele e um outro nome dele, tudo junto em letra minúscula, e igual está aqui FBX, cursos. Embaixo na senha, a gente pediu ao aluno para criar uma senha que pudesse facilitar a lembrança dele. Por exemplo, a grande maioria dos alunos preferiram por colocar o primeiro nome, um ponto, e depois o segundo nome que ele tinha escolhido, na continuidade lá na senha. O nosso aqui é outra senha, né, porque isso é pessoal. Se a gente fala a senha para outra pessoa, a gente deve guardar essa senha, não deve falar essa senha para as outras pessoas, porque a outra pessoa, sabendo da senha, ele pode entrar no nosso usuário e no nosso usuário fazer alguma coisa aqui que não seja permitido pelo sistema, e o sistema vai dar um ban na pessoa, ou seja, vai banir a pessoa do sistema. Então, aquele usuário não vai poder mais acessar. Então, a senha é algo individual, as pessoas devem guardar, não disponibilizar para outras, porque é o seu registro individual. Então, a maioria dos jogadores já tem esse login, fácil de entrar. Lembrando que no nome de usuário é tudo juntos, sem letra maiúscula. E na senha é o mesmo nome do usuário, só que com um ponto no meio. Eu lembro que alguns alunos não dava para colocar o nome de usuário dessa forma, então a gente pediu para que colocasse a data de nascimento. Então, alguns alunos têm que lembrar que está aqui também o dia que nasceu. Não é a data de nascimento inteira não, é só o dia em que nasceu. Para aquelas pessoas novatas que ainda não tem, no grupo eu tenho certeza que tem alguns, a gente precisa ensinar como que ele vai criar isso, como é que ele vai criar esse usuário dele e essa senha. Nessa aba, quando ele entrou em elitechess.org, ele vai vir aqui em registrar, clicar em registrar, aqui embaixo da tela. Quando clicou lá embaixo, registrar, eu vou voltar e mostrar novamente, para ficar bem claro para as pessoas. Então, está vendo aqui a palavra entrar? Não é aqui, lembrar de mim também não. Aqui embaixo está registrar, redefinição de senha e login pelo e-mail. Você vai clicar em registrar. Aqui em registrar, vai abrir essa caixa de registro. Você vai criar o seu nome de usuário, lembre de criar o nome de usuário que você vai ter que recordar depois. Eu costumo dizer que é bom a gente colocar um usuário para que a gente tenha esse usuário a vida inteira. Porque dentro do clube, as pessoas, quando vão jogar contra outra, eles normalmente olham o nome do usuário para saber quando a pessoa criou a conta. Então, quando eu tenho uma conta mais antiga, eu tenho uma conta na qual as pessoas sabem que eu não estou fazendo ali coisa errada na plataforma, no clube de xadrez. Porque se eu tivesse feito algo errado, o sistema teria me banido, eu teria que ter criado uma nova conta com um e-mail novo para entrar novamente iniciar todo o processo. Então, eu não vou ter rate, eu vou ter uma data de início de criação muito curta. Então, eu costumo dizer para os alunos que tem um usuário, quanto mais antigo for esse usuário, mais consciência para as outras pessoas que vão jogar contra ele ter em relação à honestidade. É terrível você, num clube de xadrez, utilizar um programa, vamos supor que você está jogando com alguém, aí você pega um programa de uma máquina de análise e vai jogar contra o outro adversário fazendo análise numa máquina de análise no seu celular. Isso no xadrez a gente chama de usar o robô para jogar. Isso é muito desonesto. O outro tá lá jogando, se divertindo, jogando um torneio de xadrez, por exemplo, ali, e você está lá fazendo uma fraude, né? Fazendo uma coisa errada. Então, o nome de usuário é uma coisa que a gente deve criar e manter ele de forma limpa o resto da vida. A senha, criar uma senha fácil também, que é uma senha que você vai poder entrar, mas você não deve disponibilizar para ninguém. O sistema aqui mostra, aqui a gente está digitando se a senha é fácil, ela é fraca ou forte, mas pode ser fraca ou forte, ele vai aceitar.
Depois, uma conta de e-mail válida. Essa conta de e-mail é extremamente importante, porque sem uma conta de e-mail, você não vai conseguir depois ter acesso à sua conta, porque a primeira vez que você for entrar, o sistema vai te pedir para ir no seu e-mail e confirmar que é você que está fazendo esse acesso. Então, o e-mail é a forma que o sistema tem de mostrar que não foi um robô que criou essa conta, foi uma pessoa. Então, tem que ser uma conta na qual você vai ter acesso à caixa de entrada dela depois, dos e-mails. Depois que fez isso tudo, digitou o usuário, a senha, o e-mail, você vai colocar em verde, ler as informações e colocar em verde, que concorda, que não vai receber auxílio de máquina, computador, livro, banco de dados, outra pessoa, concorda que vai ser cortês com outras pessoas, não vai xingar nos sites, não vai falar palavrão, concorda que não vai criar múltiplas contas, concorda que seguirá todas as normas do LHS. Ou seja, a pessoa vai concordar com a política de privacidade. Depois que concordou, e a política de privacidade, gente, é muito importante, porque qualquer uma dessas coisas que o moderador perceber que a pessoa não está agindo de forma adequada, vamos supor, ele está lá no torneio, está escrevendo palavrão num chat, por exemplo, o sistema vai observar, o sistema está cheio de moderadores, esses moderadores são máquinas, então observam todas as partidas e todos os chats, ele vai perceber que tem uma coisa errada, ele vai banir a pessoa do sistema. A pessoa está jogando torneio, de imediato a conta dela cai. O que aconteceu? Ela simplesmente violou alguma coisa da política de privacidade. Então, ela, naquele momento ali, tomou uma punição. O site dá vários tipos de punições, desde o banimento definitivo daquela conta, a pessoa não vai mais poder usar aquela conta e aquele login, até também tempo. Por exemplo, vamos supor que foi uma coisa não tão grave, ele vai e bane a pessoa 15 minutos, não deixa ela ter acesso durante 15 minutos, 1 hora, meia hora, e assim por diante. Então é muito importante a gente preocupar-se com essa política de privacidade. Clica em registrar, clicou em registrar, aí você tem que ir lá, abrir sua caixa de e-mail, lá na sua caixa de e-mail, você vai, clica seu e-mail lá, bonitinho, entra na sua caixa de e-mail, lá na sua conta, na caixa de e-mail vai ter um e-mail mandado pelo ICHES, com um link, para que você confirme a criação da conta. Você confirmou, depois que você confirmou, você vai poder vir nessa área de entrar. Você, com a senha, com seu login confirmado, você vem entrar. Lá em entrar, você digita o seu login que você criou, né? Nós vamos entrar aqui com FBX Cursos, digitamos a senha e clicamos em entrar. Depois que a gente entrar, a nossa área de trabalho muda. Vocês vão ver aqui em cima, na parte superior direita, seu nome de usuário vai estar aparecendo lá. Se você clicar no seu nome de usuário, você vai ver lá o seu perfil, as mensagens que você vai estar recebendo. Se você quiser configurar a sua área de trabalho, você vai em preferências, nos temas, nas cores, no tabuleiro, no estilo de peça, tudo isso pode ser feito. A coisa que eu peço para vocês configurar no login, isso é muito importante, entrar aqui, é você vir no seu perfil e configurar toda essa área de perfil que a gente tem aqui. Só um segundo. Isso. Nessa área de perfil, aparece todas as partidas que eu já joguei, as atividades que eu fiz, qual foi a minha evolução de rate, esse gráfico aqui é a evolução de rate, tá? Mostra as minhas atividades, mostra também as atividades, vou mostrar se eu participei de torneio, se eu criei torneio, se eu fiz exercício, se eu entrei em algum estudo, isso tudo fica registrado aqui. E as partidas que eu joguei nessa outra aba, que vai mostrar todas as partidas que eu joguei durante o tempo que eu estou registrado no LHS. Todas as partidas, elas ficam salvas aqui, para mim observar. Isso é importante que essa área fique bem organizada, porque isso você não vai mexer, o próprio sistema já coloca lá. Mas é importante que você fique bem organizado, porque ele vai mostrar para a gente, o professor depois, o que você fez. Então o professor pode entrar e ver o que você fez. Esse lado direito aqui, superior da tela, onde eu coloquei, olha, que o FBX Curso ele faz parte da Fundação Brasileira de Xadrez, é uma conta oficial, e o que é? Que ela é uma organização de direito privado,
Você, nesse espaço aqui, que ela funciona em Ipatinga, coloquei a bandeirinha do Brasil, essa bandeirinha, tudo isso que eu fiz aqui, para concluir o meu perfil, eu editei aqui e coloquei. Eu gosto que os meus alunos aqui, não precisa colocar o nome todo não, mas pode colocar aqui qual é a escola que ele estuda e qual é a data de nascimento dele. Porque com a data de nascimento, quando a gente vai fazer os torneios da equipe, eu posso separar os meus alunos pelas idades. Por exemplo, eu posso fazer uma categoria com alunos nascidos até 2014, ou seja, alunos que têm agora 10 anos de idade, 12 anos de idade, 14 anos de idade. Por exemplo, eu posso dividir os meus alunos pelas idades. Então, eu tendo a informação da data de nascimento, eu posso convidar os alunos específicos daquela faixa de idade para poderem jogar. Então, basicamente, para criar uma conta e entrar no Lichess, é isso que a gente vai fazer. Vamos, então, passar agora para a terceira parte da aula, que é como acessar os estudos do professor. O professor é o FBX Cursos. Como que a gente vai acessar os estudos dele? Quando a gente estiver logado, lá o seu login vai estar diferente, você entra aqui em Aprender, lembra que eu falei que a gente ia debulhar um pouquinho melhor essa área, estudar aqui, a gente ia olhar melhor essa parte? Então eu venho Aprender, Estudar. Quando eu chegar em Estudar, eu vou ver essa aba na minha tela. Aqui na caixinha azul de estudos, eu vou pesquisar FBX Cursos, que é o seu professor. Você quer encontrar os estudos do seu professor, porque ele está te orientando de forma gradativa, ou seja, ele durante as aulas tem passado para os alunos quais estudos ele deve fazer de acordo com a força e o nível de aprendizado que ele se encontra no momento. Então você vai pesquisar o seu professor aqui, vai digitar FBX Cursos e vir aqui na lupinha azul e pesquisar. Quando eu clicar em pesquisar, vai aparecer na sua aba todos os estudos que o professor tem publicado nessa área aqui para os seus alunos. Você vê que eu estou abaixando a tela e está aumentando a quantidade de estudos, né? Os alunos que estão na educação integral agora, a gente está propondo o estudo de um livro chamado Chess School. Esse livro Chess School é da escola russa. É só um momento que eu vou pegar o livro para mostrar para vocês aqui na... Então, pessoal, aqui na nossa área de trabalho, vendo aqui a capa do livro, no qual a gente está colocando os estudos. Na verdade, ela é uma coleção em 4 volumes da escola russa de xadrez. O volume 1 desses livros ele é dividido em 2 partes, volume 1A e 1B. Depois nós temos o volume 2 e o volume 3. São 3 volumes, são 4 livros, 3 volumes. O livro 1A e 1B são as partes iniciais, onde o aluno ele vai formar o repertório dele que a gente chama de modelos mentais, os primeiros modelos mentais. Esse modelo é como se fosse o nosso banco de memória, né? A gente vai estar criando esse banco de memória do xadrez no nosso cérebro, ou seja, cada exercício que a gente faz, a gente cria um neurônio novo, esse neurônio novo vai formando uma rede neural, e essa rede neural fica lá conectada no nosso cérebro, e toda vez que eu for jogar xadrez, eu vou usar essa rede neural, esses exercícios que eu fui fazendo ao longo da vida, para mim buscar algo conhecido e utilizar na minha partida. Então é como se fosse um computador, o meu cérebro, eu criando uma base de conhecimento, e arquivando essa base de conhecimento para me acessar na hora que eu preciso. Então, os volumes 1A e 1B é essa base toda de conhecimento que a gente tem para ter uma base depois para desenvolver as atividades. Basicamente, o que nós vamos ver nos volumes 1A e 1B são os modelos mentais de checkmate. Então, ele vai trabalhar todos esses modelos, começando com mate 1, depois mate 2 e assim por diante.
Mate 1 significa em um lance, mate 2 significa que eu vou ter que fazer 2 lances para chegar ao checkmate. Ele vai mostrar também para a gente a tática básica, vai ter exercícios de cravata, ataque duplo e ataque descoberto, e também vai ter exercícios de final simples, que são os básicos que acontecem mais na prática. Isso tudo a gente vê no volume 1A e no volume 1B. Depois, quando a gente chegar no volume 2, significa que um jogador já está lá com uma média de rate entre 1.500, 1.600 já. Já é um jogador que a gente chama de um jogador categorizado. Quando a gente conseguir chegar nos exercícios do livro 2, ele vai estar lá no 6º estágio proposto pelo livro. O livro, então, na verdade, a metodologia dele é que o aluno vai estudando cada estágio, são vários os estágios, né? Começa no estágio 1, passa para o estágio 1, 2, 3, ele vai ganhando conhecimento, criando as redes neurais, construindo essa base, esse arquivo na cabeça. Quando já chegar no nível 2, já está no 6º estágio já do aprendizado do jogo. A proposta de estudo desse livro é que o aluno faça, no mínimo, 12 exercícios por dia, utilizando o livro em papel impresso. Ele deveria fazer isso mais ou menos em torno de uns 20 minutos, utilizando na forma eletrônica, do jeito que a gente está pedindo, a gente consegue fazer isso num tempo muito menor, provavelmente nos 5 minutos o aluno consegue, em 5 minutos, fazer os 12 exercícios, então não é nada pesado por dia, né? O aluno pode chegar da aula, tardinha, lanchar, jantar, por exemplo, quando chega tardinha, depois estiver descansado, ele pode pegar o celular ali, entrar 5 minutinhos e conseguir fazer os 12 exercícios. Ao longo do tempo, esses 12 mais 12 mais 12 vão formar essa rede neural e vai formar toda essa base de conhecimento. Quando ele chegar no final do livro 1B, ele vai estar jogando, vai estar sendo um jogador muito mais forte. Ele vai estar enfrentando já, vamos supor, uma criança de 8, 9 anos, vai conseguir enfrentar adultos e conseguir vencer. É por isso que a gente gosta muito desse livro, porque ele tem uma metodologia progressiva e essa metodologia já foi testada na Escola Russa de Xadrez. E hoje a Rússia, na verdade, é o país que tem o maior número de grandes jogadores de xadrez. Os livros são muito importantes, então a metodologia dos livros são muito importantes, mas hoje nós temos uma outra forma de estudar. Além do livro, hoje nós temos os clubes de xadrez, como o exemplo aqui do Lichess. E os exercícios que antes a gente tinha que fazer no livro, agora a gente pode fazer os exercícios de forma eletrônica. Por exemplo, aqui onde está o Chess School 1A, exercício de 1 a 63, eu tenho aqui os 63 primeiros diagramas desse livro. O livro 1A tem 700 e poucos diagramas para a gente fazer. E a gente foi dividindo ele de acordo com os níveis de aprendizado. Então, o nível 1 é o exercício de 1 a 63. O nível 2, né, o estágio 2 do aprendizado, vai estar entre os exercícios 64 a 120, e assim por diante. Então, aqui dentro que estão o nível que eu estou estudando naquele momento. Basta o aluno entrar e achar o nível certinho para ele fazer o estudo. Eu vou mostrar como vocês vão fazer aqui. Eu vou começar pelo inicial, no Chess School 1A, nos exercícios de 1 a 63, que é o inicial, é onde a gente vai começar. A gente clica nele. Quando clicar nele, ele vai abrir o primeiro exercício aqui na nossa área de trabalho. A gente vai ver à esquerda aqui, nível 1, checkmate em um lance. Então aqui nós vamos criar os modelos mentais do checkmate. Mate do beijo fatal, mate do corredor, mate da escadinha. Aqui embaixo, na nossa tela, a gente pode, antes mesmo de fazer os exercícios, clicar aqui em gostei. Quando eu clico em gostei, nesse coraçãozinho aqui vermelho, significa que toda vez que eu entrar lá na minha área de estudo, quando tiver marcado aqui, eu entro na área de estudo lá, significa que já vai aparecer logo de cara. Quando eu entro em aprender, reestudar, eu marquei lá o coraçãozinho, então eu venho aqui, meus estudos favoritos. Eu nem vou precisar pesquisar de novo o FBX curso para encontrar aquela quantidade de estudos que estava lá na minha área de trabalho.
Tá vendo a quantidade de estudo até selecionar e chegar naquele que eu estava estudando? Então, se eu marquei ele, eu posso vir aqui, meus estudos favoritos, ele já vai aparecer de imediato aqui na sua área. Eu acho que eu desmarquei lá, por isso que ele não apareceu na minha. Deixa eu voltar aqui, meus estudos, entrar no exercício 1A63, vim aqui selecionar favoritos, selecionei favoritos, eu tenho o exercício lá marcado na minha área de trabalho. Então, como é que eu vou fazer os exercícios? Eu faço o exercício, aqui o número 1 eu já respondi, deu checkmate nele, ele fica marcado, na hora que eu voltar, eu vou ter marcado já os que eu fiz. Aí eu venho, clico em próximo capítulo. Aqui no próximo capítulo, eu mudo para o exercício número 2. Ah, tá vendo ali? Branco joga, exercício número 2, está aqui na minha área do lado esquerdo do tabuleiro. Aí eu venho, clico na peça e faço o lance. E vou para o próximo exercício. Lembra que o tio falou que essa parte inicial são exercícios mais fáceis? Porque ele está formando aqui os modelos mentais primeiro. À medida que você vai progredindo, vamos pular lá para o 57, o exercício número 57. Não é para fazer isso, os alunos vão fazer de forma gradativa. Mas quando eu chegar nos exercícios 57, olha como já tem mais peças no tabuleiro, ainda continua o checkmate em 1, mas agora o branco joga e tem até outras alternativas, por exemplo, peão toma torre, mas na posição para dar checkmate em 1. Então como é que eu vou fazer? Eu vou olhar, procurar os lances candidatos, e vou aqui agora fazer o lance da checkmate. Então vocês vão observar que a torre cortou toda a fuga do jogador. E o peão veio e aplicou o checkmate. Aqui apareceu a resolução do problema. Lá. B6, o asterisco, é o jogo da velha, né, o hashtag. No xadrez significa também checkmate. No digital se usa o jogo da velha para mostrar que aconteceu o checkmate. Aqui, então, mostrou para mim a resolução do exercício. Então, toda vez que eu fizer o meu exercício, é desta forma, né? Então, aqui dentro, eu vou realizando os meus exercícios. Eu também tenho, aqui, vamos pegar uma base mais... Vamos voltar lá, voltando lá, aprender, estudar, pesquiso o FBX Cursos, vejo todas as bases. Então, agora, vamos pegar uma base de estudos mais avançada, que já está lá no 1A, finalizando 1A, por exemplo, lá no exercício 661 a 719. Abrir essa base. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver que essa base é mais complexa. Vamos pegar o primeiro exercício dessa base. O exercício número 1. Aqui, joga o branco. Mas o que que o branco joga nessa posição para ganhar? Né? A primeira coisa, o aluno tem que usar um método para descobrir os exercícios quando eles são mais elaborados. Por exemplo, aqui eu preciso, para encontrar o lance correto, usar o método lance candidato. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que é o método do lance candidato. Depois que eu olho os lances candidatos, eu fiz o lance ali, procurei e não encontrei. Aí o que acontece? Eu vou deixar o exercício sem fazer? Não. Porque você lembra que eu falei com vocês que vocês têm o melhor jogador do mundo aqui como seu auxiliar no treinamento? Então você aqui pode usar esse lado direito da tela, eu deixei fechado. Você vem aqui e clica e deixa verdinho. Ao deixar verdinho, você vai estar usando o Stock Fisher, uma máquina de análise para ajudar a encontrar os melhores lances dessa posição. Então, o Stock Fisher, de imediato já me dá uma linha aqui de jogo, no qual eu posso resolver esse exercício. Por exemplo, aqui ele está me indicando que dama toma B5 é o lance correto nessa posição. Então, eu aqui tenho um professor fazendo análise junto comigo. Eu não preciso do professor lá na sala de aula para me ajudar a fazer esse exercício. Eu posso utilizar o Stock Fisher.
que é uma máquina de análise. Então, aqui ele já me mostrou que dama toma, se dama toma, cavalo E6, checkmate. Então, ele está me dando uma linha de jogo aqui. Não foi a linha dele, tá? O tio acabou fazendo uma linha alternativa aqui. Nesse caso, porque eu vi uma linha que era uma possibilidade. A máquina, ela sempre vai encontrar o melhor lance, tanto para atacar quanto para defender. Por exemplo, na hora que eu jogo dama toma B5, a máquina está me mostrando que o melhor lance é sacrificar a dama jogando a dama em D6. É a forma de evitar que ela tome checkmate. É entregando a dama. Porque aqui agora, olha que a torre, ela ataca a dama preta. A torre vai poder capturar a dama preta nessa posição. Então, nessa posição, eu já consigo uma vantagem decisiva, porque depois que acontecer tudo isso, o que sobrou no tabuleiro? O preto tem 2 torres, um cavalo e 2 bispos. Ou seja, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 peças. O branco só tem 4. Torre, bispo, cavalo e dama. Só que a dama sozinha, ela joga igual as 2 torres. Ela tem praticamente a mesma força. Vai sobrar a torre, um bispo e um cavalo, cavalo igual cavalo, bispo igual a bispo, vai sobrar uma superioridade material de torre contra bispo. Então, nessa posição, o branco aqui já está melhor. Para descobrir isso, como eu não tinha um professor do meu lado, estava difícil depois que eu fiz o método lance-candidato, eu utilizei aqui o computador. O computador eu posso utilizar até lá nos exercícios mais simples. Mas quando você chegar nessa base de dados, você vai estar conseguindo fazer exercícios. Eu mostrei essa variável, né? Eu mostrei o uso dessa ferramenta, porque pode acontecer em todos os níveis, você chegar num exercício e você não consegue encontrar a resposta. Então, de vez de pular o exercício, você pede ajuda ao professor. Aqui, que é a máquina que vai estar junto com você, lá na sua casa também, no celular também, existe o mesmo botãozinho, é só você procurar onde está o botãozinho da máquina, está lá SF, significa Stock Fisher, que é a máquina de análise, ele está na nuvem lá, a profundidade dele. Ele me mostra aqui, esse número mais 3,6 significa a vantagem que o branco tem. Quando é positivo, quando é mais, é do branco. Quando é menos, é do preto, a vantagem. Então, nesse caso, o branco tem uma vantagem de 3,6 pontos. Eu lembro que uma peça menor, um bispo, por exemplo, ou um cavalo, valem 3 pontos. Então, a vantagem do branco é maior um pouquinho do que um bispo ou um cavalo. Ele me mostrou aqui que o branco tem essa vantagem. Ah, tio, mas no final da partida a gente não conta isso. Mas essa numeração que a máquina de análise mostra para a gente, dessa vantagem, mostra que a gente tem uma vantagem ali, que essa vantagem pode ser convertida numa vitória. No xadrez, a gente sabe que toda vantagem acima de 1 ponto, 2, 3 pontos, a gente chama de vantagem decisiva, ou seja, se um jogador está com uma vantagem de 3 pontos, não importa o que o preto não importa o que o preto venha fazer na defesa. Se o branco jogar os melhores lances naquela posição, o branco vai vencer. Então, a vantagem decisiva é lá a partir de 1 ponto de vantagem. Agora, a gente tem observado muito, né, nos torneios entre adultos, entre os melhores jogadores do mundo, que essa vantagem pequenininha, assim, de 1 ponto, 1,5 ponto, é difícil até para os GMs converterem em vitória, né? Porque são tão bem treinados que o jogador que está na defesa consegue encontrar os melhores lances de defesa. Então, a vantagem menor do que 2 pontos, normalmente eles não conseguem converter. Eles começam a converter vantagens de mais 3 pontos. Em alguns momentos, eles têm vantagem de mais 3 pontos e perdem essa vantagem. Por exemplo, quando estão em apuro de tempo. Não tem tempo para raciocinar a posição inteira. Então, muitas vezes, até aí, eles também cometem erros, por causa da questão do tempo. Mas, basicamente, essa pontuação é para te indicar quem tem a vantagem, branco. Se é o branco, você vai ver o mais na frente do número. Se é o preto, você vai ver o sinal de menos na frente do número. E qual seria essa vantagem? Levando em consideração o valor das peças. Que bispo vale 3 pontos, cavalo 3 pontos, torre 5, dama 9. Beleza? Então, eu posso utilizar também essa ferramenta.
né? Vocês viram que aqui também, quando eu estou usando o método lance-candidato para encontrar o lance, vou mudar o exercício, entrei nessa posição. Eu entrei nessa posição, eu preciso agora encontrar o melhor lance da posição. Eu vou tirar a máquina daqui, né? Para a gente não ver a linha que ele está me propondo. Se eu deixar ligada a máquina, eu vou ver a linha que ele está me propondo. Eu já sei aqui que eu tenho até uma vantagem de 5,7, ou seja, nessa posição, eu tenho uma vantagem maior do que um bispo e um cavalo, quase um bispo e um cavalo juntos. Porque um bispo e um cavalo juntos, ou dois bispos, valem 6 pontos. Então, essa vantagem é tão grande que eu tenho quase as duas peças juntas aqui nessa posição. Mas qual que é o lance que me faz converter essa vantagem? Aqui eu estou vendo, quando eu estou vendo que é mais aqui, eu já sei que não é checkmate. Porque se fosse checkmate, ele estaria me mostrando aqui em cima o hashtag e quantos lances eu vou fazer para dar o checkmate, se é mate 1 ou mate 2. Aqui não está me mostrando checkmate, está me mostrando vantagem material de 5 pontos. Como é que eu vou conseguir essa vantagem? Vou usar o método lance-candidato. Só que o método lance-candidato, quando a gente aprende a usar ele para aplicar o checkmate. Só que eu já expliquei, ele não é só para o checkmate, ele também serve para me encontrar os melhores lances de uma posição. Então, como é que eu faço isso? A primeira coisa que eu olho são lances que vão dar cheque no adversário, usando o método. Nessa posição, eu não tenho nenhum lance possível que possa aplicar cheque no preto. Lembrando que aqui, eu já vi aqui, quem joga é o branco. Então, não tenho nenhum lance possível aqui para aplicar checkmate no preto, direto. Então, o que eu faço? Eu passo para o passo 2, que é as capturas de peças. Então, eu vou começar a marcar lances que eu posso capturar peças aqui. E observa, olha, se eu observar, o único lance que eu tenho de captura aqui é o bispo capturando H7. E de imediato eu já vejo que esse lance candidato é ruim, porque vai seguir torre ou dama toma, o bispo, e eu não tenho um lance que vai continuar uma ameaça. Ou melhor, que eu não vou ganhar alguma coisa. Então, eu já olhei lances de cheque, não tem. Os lances de captura, o único que eu tenho de captura imediata, ele não é bom. Então, eu tenho que partir para a terceira parte do método lance-candidato, que são as ameaças. Então, no método lance-candidato, eu olho cheques, capturas e também olho ameaças. Quais ameaças que eu tenho aqui nessa posição? Eu estou vendo que a dama do adversário, ela está numa posição do tabuleiro que já desenvolveu. Então, a única peça que eu posso ameaçar de imediato é a dama. E qual que é o lance candidato que eu posso fazer para ameaçar a captura da dama? Tem um bispo. Bom, segundo lance candidato, primeiro era de captura, o segundo de ameaça. Eu tenho um lance de dama também fazendo uma ameaça de pegar a dama nessa casa e nessa casa. E tenho também os lances com o cavalo nessa casa, atacando a dama. E por último, eu tenho o lance de avanço. Então eu posso avançar o peão para essa casa e aqui eu vou estar atacando a dama. Eu já fiz aqui então a minha lista de lances candidatos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lances. Dentre os 6 lances, eu vou procurar o melhor. Eu vou olhar que o primeiro lance não é bom, porque eu vou perder o bispo. Então eu tiro ele da minha lista, eu apago ele. O segundo lance, que é o bispo atacando a dama, eu também posso apagar, porque eu vejo que joga-se dama toma ou bispo toma, e eu perdi essa peça. Eu vejo também que os dois lances de dama nesta casa e nesta casa, eu posso apagar os dois. Porque todos os dois lances candidatos da dama, aparentemente, vão perder a dama. Então, o que me resta? Me resta cavalo, só que se eu jogo cavalo, ele tira a dama para qual casa? H5, cravando o meu cavalo.
Então é um lance que eu vejo também que eu não ganho material. Então eu vou lá, apago o lance. Sobrou um último lance candidato, que é o peão avançando na dama. O peão avança a dama, e a pergunta agora é, onde a dama vai? E ela fica fora de um ataque. Ela não tem casa, né, gente? Todas as casas que ela pode jogar estão atacadas por peça. Veja que bispo corta aquela diagonal, a dama aquelas casas, o cavalo ataca essa casa, o peão ataca aquela, e o bispo branco ataca aquela casa. Então, usando o método lance candidato, eu cheguei à conclusão que o lance correto que resolvia o exercício era G3, porque aqui eu consigo ganhar a dama do adversário, que vai ficar sem casa para se movimentar no tabuleiro. Então aqui eu resolvi a posição através do método, utilizando o método lance candidato. Não dá para a gente, olhando, encontrar a primeira resposta e na primeira resposta ir respondendo. Eu até costumo dizer, muitas vezes, que toda vez que o jogador executa no tabuleiro, na hora que está jogando, o primeiro lance que vê, ele corre o risco de estar, de imediato, executando uma ação incorreta. Ou seja, quanto mais rápido eu jogo, mais rápido eu posso estar errando, cometer um erro numa partida de xadrez. O método lance candidato ele vai ajudar a gente com relação a evitar esses erros, porque eu consigo ver todas as alternativas possíveis utilizando esse método. Mas consiste um método? Um método consiste em usar, fazer uma análise primeiro e depois calcular. Duas habilidades importantes a serem desenvolvidas, uma é a análise e a outra é o cálculo. No método lance candidato, nós vamos trabalhar a análise primeiro e o cálculo na sequência. O que constitui o método lance candidato? O método lance candidato, na verdade, é um método no qual o jogador utiliza para encontrar o melhor lance da posição. Como é que é feito isso? Primeiro, o jogador faz uma lista de lances possíveis na posição. Baseado na técnica, ele vai olhar primeiro os lances que aplicam cheque no rei do adversário. Depois ele vai olhar lances que fazem capturas na posição. E por último, lances que ameaçam. Ou seja, ele vai fazer uma lista contendo cheques, capturas e ameaças. Por que esses três temas do xadrez? Porque esses três temas do xadrez levam a respostas forçadas por parte do adversário. Ou seja, se eu dou um cheque no rei do adversário, segundo a regra, ele vai ter que tirar o rei do cheque, ele vai ter que defender o seu rei. Se eu capturo algo do adversário, na teoria, ele deve recapturar para não ficar em desvantagem material. E quando eu faço uma ameaça, ele tem que defender o que foi ameaçado, a peça que foi ameaçado no tabuleiro, porque senão ele poderá perder a peça no próximo movimento. Então esses três temas, cheques, capturas e ameaças, são lances forçados. E no método lance candidato a gente vai usar esses lances forçados para a gente conseguir encontrar o melhor movimento, a melhor sequência para a posição. Ela serve tanto para mim aplicar checkmate, como também o método lance candidato serve para mim conseguir vantagem material, ganhar algum material do adversário e ficar em vantagem na posição. Como é que eu faço isso? Vamos dar um exemplo de um diagrama mais simples. Vamos entrar agora, voltando no chess, nos exercícios que a gente tem feito, proposto para estudo, e a gente vai observar. Olhem essa posição que está na tela agora. Nessa posição cabe o branco jogar. É um exercício de nível 3, cujo objetivo é aplicar o checkmate em 2 lances, com o bispo.
Vejo que o branco só tem o bispo e o peão no tabuleiro, mas é possível aplicar o checkmate. Usando o método lance-candidato, eu vou procurar primeiro os lances que aplicam cheque no rei. Então, aqui nessa posição, eu tenho 2 lances de imediato. Primeiro lance candidato seria bispo em H5, cheque. E eu tenho um segundo lance candidato, que seria bispo em B5, cheque. Esses 2 lances aplicam cheque. Então, eu tenho nessa posição aqui, eu tenho 2 lances candidatos na mesma posição. Depois dos lances candidatos, que eu encontro os lances candidatos, na sequência, primeiro eu olho os cheques, no caso eu estou olhando aqui o cheque, eu vou fazer agora o cálculo. Primeiro foi a análise, quando eu busquei os lances, os movimentos do bispo, que podem atacar o rei do adversário. Eu fiz uma pequena análise na posição. Na verdade, o que é o método do lance candidato? Ele constitui no método no qual eu observo lances possíveis que possam resolver um problema numa posição. E a partir desses lances, eu formo uma lista. A partir desses lances, eu olho um por um até encontrar aquele que resolve o problema. O método lance-candidato, ele utiliza a análise e o cálculo. São 2 habilidades que a gente deve desenvolver para jogar bem xadrez. A análise é aquela capacidade na qual o jogador tem de olhar para a posição e procurar planos ou lances também lógicos que podem chegar a um determinado objetivo. Isso no xadrez a gente chama de análise. Ou seja, é a observação que o jogador faz no tabuleiro para entender e, a partir do entender o que está acontecendo, ele poder construir o melhor plano possível. Isso a gente chama de análise. É só observação. Depois que a gente faz uma análise de uma posição, a gente tem que comprovar se aquele plano que eu estou escolhendo para executar, por isso plano candidato ou lance candidato, ele é possível ser executado. Então, para fazer essa comprovação, eu uso o cálculo do xadrez, que nada mais é nada menos do que eu sair de uma determinada posição e alcançar outra. Pode ser com um lance só ou com um conjunto de lances. Isso no xadrez a gente chama de cálculo. No método lance candidato, a gente usa as 2 coisas, 2 técnicas, de forma bem separadas. Primeiro, eu faço uma análise da posição, procurando os lances e fazendo a minha lista, criando a minha lista, para depois da análise, da lista pronta, eu calcular lance por lance que eu incluí na minha lista. Então, aí eu consigo, a partir disso, determinar com o cálculo qual vai ser o melhor lance da posição. Vamos olhar como é que isso acontece na prática. Vamos abrir o tabuleiro novamente, vamos entrar na base com a qual a gente está propondo os nossos treinos. Lá na base a gente vai ver, a gente vai observar uma posição na prática. Dei uma olhada na posição. Essa posição que está na tela agora é uma posição com a qual a gente quer aplicar o checkmate. Se a gente olhar o tema aqui, a gente vai ver que já estamos no nível 3, mate em 2, com o bispo. Já é uma dica. Então, para minha análise, eu vou observar lances com o bispo que podem aplicar checkmate no rei preto. Dentro do lance candidato, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma ordem também, na minha análise. Na minha análise, eu vou procurar os lances forçados da posição. O que são lances forçados? No xadrez eu tenho 3 categorias de lances que são forçados. A primeira categoria é os lances de cheque. Então, toda vez que uma peça ataca o rei tem que ser defendido. Por isso é um lance forçado. Pela regra do jogo, ele não pode permanecer em xeque. A segunda categoria de lances forçados no xadrez são as capturas. Então, toda vez que eu capturo uma peça, o adversário deve recapturar
porque senão pode ficar numa desvantagem material. Então a captura também a gente coloca na categoria de lances forçados no xadrez. E a terceira categoria dos lances forçados no xadrez são as ameaças. Então toda vez que alguém ameaça uma peça do adversário, essa peça vai ter que ser defendida. Ou, se não for defendida, ela pode cair, pode gerar uma desvantagem de novo material no tabuleiro. Então são essas três categorias que eu vou observar. No método lance candidato, eu observo as três categorias de forma ordenada, ou seja, primeiro eu olho os cheques, todos os lances que dão cheque, depois todos os lances que fazem capturas, e por último eu vou acrescentar lances na minha lista que ameaçam, que fazem ameaça na posição do adversário, tanto as peças quanto ao próprio rei do adversário. Vamos fazer isso usando essa posição que está na tela agora. Eu primeiro preciso construir, analisar a posição, para construir a minha lista de lances candidatos. Eu já sei que o tema aqui é o checkmate. Eu preciso encontrar, então, uma manobra que possa dar checkmate no rei preto. Observando os lances de cheque, para construir a minha lista, eu observo que com o bispo eu tenho dois lances aqui forçados. Eu tenho o bispo em H5, aplica cheque no rei preto, e tenho também o lance bispo B5, que também ataca o rei preto. Eu não tenho mais nenhum lance de cheque no rei. O peão está bloqueado, o rei não aplica cheque no outro rei, então é só o bispo que pode aplicar cheque. Então, com essa peça, eu encontrei os dois movimentos possíveis dela, que aplicam cheque no rei. Não tenho mais cheque, então agora eu vou procurar lances de captura. Nessa posição, o bispo não pode capturar peça nenhuma, mas o rei sim. Então o rei ele pode fazer um lance e capturar o cavalo. Veja que eu estou criando uma lista. Nessa lista, eu não estou raciocinando o resultado, ou seja, não estou fazendo cálculo ainda, não estou comprovando se aquele lance que eu fiz ele vai ser bom ou ruim. Eu estou apenas criando a minha lista através da análise. Eu estou olhando só os lances que podem entrar na minha lista, entre os lances forçados da posição. Lembrem, primeiro a gente olhou os lances de cheque. Terminados os lances de cheque, a gente passa para os lances de captura e finaliza com os lances de ameaça. Nesta posição, a gente observa pela análise que o rei preto ele pretende capturar o peão. Se terminar um final de bispo e cavalo, essa posição está empatada, porque o bispo não vai ser capaz de dar checkmate no rei preto. Bastaria ele se manter nas casas pretas e ele está lá livre dos cheques. E o cavalo também sozinho não consegue dar checkmate no branco. Então, por isso, a partida tende a terminar empatada. Então, como lance de ameaça, eu posso observar que se eu defendo o meu peão, eu mantenho uma ameaça de ganhar o jogo com uma promoção. Por exemplo, eu defendo o peão, aplico o cheque no rei, esse rei sai, e o que acontece? Eu posso promover o meu peão, transformar o meu peão numa dama. Então, quais são os lances que eu tenho de ameaça nessa posição? Aqui, a gente vai ver logo de cara que a gente tem o lance rei E6. Deixa eu buscar uma cor azul aqui, deixa eu encontrar o azul aqui, gente. Só um segundo. Não estou encontrando o azul não, vamos ficar no vermelho mesmo. Então, nesta posição, eu tenho o lance rei E6, defende o peão. Como também eu tenho rei F6, que defende o peão. Bom, agora eu já fiz a minha lista de lances candidatos. Na minha lista de lances candidatos agora, eu tenho 5 lances possíveis nessa posição. Já tenho uma lista, já fiz a minha lista. Usei a análise, analisei a posição e percebi que eu posso fazer aqui nessa posição 5 lances diferentes.
2 com o bispo e outros 3 com o rei. Agora eu vou passar para a segunda parte, que é a parte do cálculo. Eu vou observar o que vai acontecer se eu fizer cada lance. Qual vai ser o resultado disso? Para me comprovar o que cada lance é capaz de fazer. Por exemplo, vamos começar com um bispo em H4. Bispo H4, o cheque. O rei foge, por exemplo, para a casa D7. Eu avanço o peão, faço uma dama. E o rei foge para a casa, por exemplo, C7. Eu não consegui concluir com esse lance o checkmate. É um lance interessante, eu vou manter ele na minha lista, não vou apagar ele da minha lista, porque com este lance eu consigo promover a dama. Se eu calcular um pouquinho mais profundo, eu vou perceber que este lance depois, ele pode, no futuro, ser positivo, porque eu vou capturar o cavalo e vou ter na posição rei, bispo e cavalo. Então esse lance vai ser suficiente para me ganhar. Não de imediato, o exercício é mate em 2. Então eu ainda não encontrei o exercício que eu consiga ganhar em 2 lances, eu vou ter que ganhar em muito mais de 2 lances. Mas é um lance suficiente, eu não vou apagar da minha lista, vou deixá-lo. Vou observar agora com cálculo o lance bispo B5, cheque. Rapidinho eu observo que acontece a mesma coisa. O rei sai para F7, lado contrário. Eu avanço meu peão cheque, ele foge para G7. Também é um lance possível, um lance bom na posição. Né? Mas eu observo que essa análise está toda errada. Aí nós vamos ter que voltar à análise. Por exemplo, depois do corte, por exemplo, analisando o primeiro lance candidato, bispo em H5, eu vou observar que eu aplico cheque. Mas qual vai ser a defesa do adversário? Ele vai cobrir esse cheque com o cavalo. Então, nessa posição, eu não apliquei o checkmate. Ele tem uma defesa ao rei. Esse lance de imediato, então, eu posso apagar ele da minha lista. Porque eu comprovei com o cálculo que depois de bispo H5, cheque, a resposta do adversário vai ser cavalo fazendo a cobertura em F7. Vamos observar agora, então já diminuiu, tinha 5 lances candidatos, agora só tenho 4. Vamos olhar agora o outro lance de cheque. Lembra que primeiro a gente olha os cheques, depois as capturas e por último as ameaças? Então agora eu vou fazer o cálculo da mesma forma, olhando primeiro os cheques. Então, na hora que jogarmos bispo B5, o cheque, a gente observa que, de novo, ele joga cavalo em D7 e cobre a ameaça. Ou seja, defendeu o rei, e eu não consegui aplicar o checkmate. Então esse é outro lance que eu posso apagar na minha lista. Agora, seguindo a ordem, nos lances forçados, o próximo lance forçado que a gente tem que olhar é a categoria das capturas. Por exemplo, se rei captura cavalo, a resposta do adversário é rei captura peão. O branco sobra com o bispo, e a posição termina empatada, porque o bispo sozinho não vai ser, e com o rei, não vai ser capaz de ganhar essa partida. Então esse é outro lance candidato que eu vejo que não resolve a posição. Então eu posso apagar ele da minha lista. Sobraram 2 lances agora, que são os lances de ameaça que defendem o nosso peão. Por exemplo, se eu jogo rei em F6, qual que vai ser a resposta dele? Ele pode jogar, por exemplo, um cavalo D7, cheque, forçando o rei vir para E6. Então esse lance é um lance que eu já posso apagar de imediato, porque depois que o rei vem para E6, esse cavalo pode manobrar de novo lá em F8 e ataca o rei. E todos os lances que o rei for ficar próximo do peão, defendendo o peão,
o cavalo vai saltar e aplicar ataques na posição. Então a posição não vai evoluir. Então eu vejo que esse lance eu posso apagar da minha posição. Sobrou o último lance, que é o lance, dentro da minha lista de 5 lances candidatos, sobrou um, que é o lance rei E6. Depois de rei E6, o que a gente observa? O rei dele ficou preso na casa E8, não pode se mover. As duas casas onde ele deveria se mover estão atacadas pelo peão. E o rei preto, o rei branco, aliás, ele defende aquelas outras duas casas. Então, se eu jogo o rei A6, ele vai ter que movimentar o cavalo. E para qualquer casa que ele movimente o cavalo, por exemplo, se ele jogar cavalo em F7, eu tenho livre depois o bispo em B5 mate. Se ele jogar cavalo em D7, eu tenho o bispo H5 checkmate. Então eu descubro que depois da minha análise, na posição, basta levar o rei, fazer o lance de rei A6, porque agora eu consigo aplicar checkmate no adversário. Não existe forma de defender o checkmate. Vamos observar outro exercício no uso do método lance candidato. Vamos mudar o diagrama. Nós já aprendemos aqui. Mudamos o diagrama. Mate em 2 com bispo. Ou seja, joga o branco e aplica o checkmate em 2 lances. Vamos observar a posição. Primeiro, o que a gente vai fazer é uma lista. Nessa lista, primeiro, a gente vai olhar os lances de cheque. Depois dos cheques, as capturas. E, por último, as ameaças. Vamos lá? Observando de forma rápida, eu vejo 2 lances que podem aplicar cheque no adversário. O primeiro é torre, D8, cheque. Lembre-se, no início a gente só está calculando, a gente não está, ou melhor, no início a gente está apenas, lembrem-se, no início a gente está apenas analisando, a gente não está calculando ainda. O cálculo a gente deixa para fazer depois que a lista estiver completa, terminada. Então agora na análise eu observo, eu vejo de imediato que torre D8 cheque. Com a torre só esse lance. Eu tenho o bispo de casas pretas. O bispo de casas pretas não aplica cheque no rei. Sobra o bispo de casas brancas. E o bispo de casas brancas, com ele, eu tenho um lance que aplica cheque no rei, que é bispo D7. Depois dos cheques, eu vou olhar as capturas. Nesta posição, eu tenho uma captura com o bispo de casas brancas, que é o peão de H7. E tem uma segunda captura com o outro bispo, que é o bispo toma E7. Então, na minha lista, observando os cheques, eu vi 2, observando as capturas, eu vi 2. Agora, eu posso pensar em lances que fazem ameaças. Por exemplo, nessa posição, eu posso ameaçar 2 vezes aquele cavalo, criando uma cravada. Então, este lance da torre E1 ameaça ganhar o cavalo no próximo lance, porque o cavalo só está defendido pelo rei. Então, eu estou colocando a segunda peça no ataque, ameaçando ganhar o cavalo. Essa é a ameaça mais clara que nós temos na posição. Quando a gente estava observando os lances de captura, eu observei agora que a gente perdeu uma captura. Existia também um lance aqui de peão capturando o cavalo. Então, são 2 capturas em cima do cavalo, tanto de bispo quanto de peão.
Então eu tenho 2 lances candidatos só de captura no cavalo. Como eu já olhei o lance de ameaça, eu posso agora observar que na posição eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 em cima do cavalo e mais um 6º lance candidato. Agora, o que eu vou fazer? Já que eu construí a minha lista, eu vou passar para a segunda fase do método lance candidato, que é calcular lance por lance para observar quais lances eu vou apagar da minha lista que não resolvem, até chegar no lance que eu observo o checkmate. Por exemplo, nesta posição, eu observo o primeiro lance de cheque e a torre em D8. Só que torre D8, nesse momento, fazendo o cálculo, eu vejo que o preto vai jogar torre, toma D8. E a posição vai continuar e eu não consegui dar o checkmate. Ainda estou em ameaça de mate. Então, esse lance, eu posso de imediato apagá-lo da minha lista. Eu vejo que este lance não aplica checkmate. Eu preciso encontrar mate em 2. O segundo lance que eu vejo na minha lista é bispo de cheque, né? Porque a gente tem que lembrar da ordem. Tanto na análise quanto no cálculo, eu observo a ordem dos lances forçados, começando pelos cheques, depois pelas capturas e finalizo com as ameaças. Então, observando o segundo lance que dá cheque nessa posição, eu vejo o bispo em D7 cheque. Bispo D7 cheque, eu observo que ele não pode capturar o bispo, porque está defendido pela torre, e ele tem 2 lances possíveis na posição. Ele pode jogar tanto o rei em D8, quanto em F8. Só que eu já observei na sequência que eu tenho uma captura também. Então, depois de bispo D7, se ele joga o rei em D8, eu capturo o cavalo aplicando checkmate. 2 lances. Este lance, então, resolve o meu problema. É interessante a gente observar todos os lances para ver se tem outro lance que resolve o nosso problema. Porque, principalmente agora que vocês estão na fase de aprendizado dos métodos, o desenvolvimento da criatividade é extremamente importante. Então, olhar todo o complemento de uma análise, toda a conclusão de uma análise, comprovar o que pode acontecer ao final de uma análise, está desenvolvendo a minha habilidade de criatividade. Ou seja, eu estou olhando para mais de um ponto, vendo mais de um ponto durante a partida. Se eu desenvolvo minha criatividade, eu vou conseguir, durante os jogos, encontrar lances, porque eu sou mais criativo do que os meus adversários, que a maioria das pessoas não vão ver. Então, esse lance, eu já vi que dá o checkmate, resolveria o meu problema. Se eu estivesse jogando uma partida lá e meu tempo estivesse muito pequenininho, eu faria de imediato, porque eu vi que a conclusão dele vai ser o checkmate. Mas no treino, eu quero que vocês olhem todos os lances antes de fazer. Comprovem, mesmo que já encontrou o checkmate, comprove até o final, para que a gente possa desenvolver também a criatividade. Então, veja bem, nós vimos que existem 2 lances que cheque, um nós apagamos, porque ele não resolve o problema, o outro a gente deixa na lista, porque ele é o lance correto da posição, mas vamos ver a consequência dos outros lances. Pelo método, eu já olhei os lances de cheque, os lances forçados de cheque, agora eu vou olhar os lances de captura. Por exemplo, nessa posição, se eu jogo o bispo, captura o cavalo em E7, não dei cheque, não ataquei o rei, mas eu tenho a minha torre atacada e o meu rei exposto. Então, o que vai seguir? Se o bispo toma cavalo, ele vai jogar dama, toma torre, checkmate. Eu perco o jogo. Então, eu observo que este lance, de imediato, ele tem que ser apagado da minha lista. O outro lance de captura, a mesma coisa, porque se eu tomo cavalo, a minha torre continua atacada, ele vai capturar a minha torre e me dar checkmate. Então, é outro lance da lista que eu posso excluir. Veja que a gente já tinha encontrado o lance. O que a gente está fazendo agora é dessecando toda a lista, olhando toda a lista, para que a gente possa desenvolver, durante o exercício, a nossa criatividade. O outro lance de captura também a gente pode apagar, porque que a gente observa que se a gente captura H7, dama toma torre, checkmate. Olha que a lista agora só tem 2 lances, só falta olhar o lance de ameaça. O lance de ameaça, ele parece ser bom,
porque a gente não toma o checkmate de imediato. Então, se eu jogo torre em E1, atacando o peão ou o cavalo pela segunda vez, eu não estou dando checkmate. Mas acontece. Ah, sim. A gente observa que a gente está mal, sim. Se eu jogo torre em E1, agora observei que ele também tem dama toma G2 checkmate. Então esse é outro lance que não serve, porque eu estou ameaçado de mate, tanto na captura da torre, quanto na captura do peão. Essa posição é interessante porque ela está exemplificando exatamente o que é forçado. O que é forçado? Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque senão quem toma checkmate é o branco aqui nessa posição. Existem duas ameaças, dama toma torre e dama toma G. As duas levam ao checkmate do preto. Então o branco tem que fazer uma manobra forçada, toda forçada, para dar o checkmate antes. Então eu observei, dentro do meu plano candidato, que o lance correto era apenas um, então eu vou executar na hora da partida. Então no meu exercício eu vou resolver o meu exercício aplicando o cheque. O rei tem que sair para uma das duas casas, tanto faz, porque tenho tanto peão mate, quanto o bispo toma cavalo mate. Qualquer peça que capturar o cavalo vai aplicar o checkmate, porque estará protegida pela outra peça. O bispo protegido pelo peão. Se o peão tivesse vindo para aplicar o checkmate, o bispo estaria defendendo o peão naquela casa. Então aqui eu ganho a partida usando o método do lance candidato. Espero que vocês tenham aprendido. A dica é observar sempre lances forçados, começando pelos cheques, depois olhando as capturas e, por último, as ameaças. Lances forçados, são só essas três categorias do xadrez, são aqueles que levam a respostas forçadas do adversário. Então nós só temos essas três categorias do xadrez, que são os lances de cheque, que forçam o adversário a tirar o rei de cheque, as capturas, que muitas vezes forçam o adversário de imediato recapturar para não ficar em desvantagem material, e por último, as ameaças. Nessa posição, a gente resolveu com o cheque. Então vamos finalizando por aqui. Bom trabalho a todos. Procurem resolver os exercícios da base, começando pelo exercício da base de 1 a 63, porque lembre-se, apesar de estarem fácil no início, são os exercícios fáceis que vão formar na gente a nossa base de conhecimento, né? Aquele repertório que eu tenho na minha cabeça, que são os modelos mentais. Através dos modelos mentais, depois bem configurados na minha cabeça, eu vou conseguir resolver exercícios que já estão no níveis aqui do nível 3, com o mate em 2. Então, bom treino e aproveitem seus exercícios.